Os novos integrantes do Conselho de Mobilidade Urbana de São José dos Campos aprovaram hoje o reajuste da tarifa do transporte público do município. O Conselho era uma das exigências da Defensoria Pública para liberar a continuidade do processo barrado desde janeiro pela Justiça. Mas a boa notícia, Rose, para o bolso dos passageiros é que essa aprovação, por enquanto, não representa um aumento imediato no valor da passagem. Em pauta na primeira reunião da nova composição do Conselho de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, o aumento da tarifa do transporte público da cidade. O reajuste de 20 centavos para os usuários do bilhete único foi aprovado hoje pelo grupo, o que permite a continuidade do processo barrado pela Justiça desde o início do ano. Mas a aprovação não foi unânime. A Luana, por exemplo, que representa os usuários do serviço, foi a única que votou contra o aumento da tarifa. Eu entendo que a população em geral, ela não vai se beneficiar com isso, mas a gente entende também, é o que foi apresentado aqui, que são contratos que foram celebrados em 2008, então é um cumprimento do contrato, mas como representante, dos usuários de transporte público, eu me posicionei contra. A formação do novo Conselho de Mobilidade era uma das exigências da Defensoria Pública para a continuidade do processo de reajuste da passagem de ônibus do município. Uma nova composição já havia sido formada, mas na época não foi aceita pela Defensoria, que apontou falta de critérios democráticos na escolha dos conselheiros. O Judiciário entendeu que, de fato, o reajuste da tarifa não seguiu os trâmites legais, seria necessário que eu fizesse uma auditoria, uma análise em todas as planilhas, todos os dados fornecidos pelas empresas para justificar o reajuste. E essa auditoria e essa análise tinha que ser feita pelo Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, que é o conselho que foi instalado hoje, cuja primeira reunião aconteceu hoje. Precisou o Poder Judiciário intervir para que as coisas sejam feitas de forma adequada. O encontro foi aberto ao público, que poderia participar das discussões, mas o local da reunião ficou praticamente vazio. Mesmo com o parecer favorável da maioria dos conselheiros, o novo valor da tarifa do transporte público em São José dos Campos ainda não passa a valer automaticamente. A tarifa ela compõe, o conjunto de documentos é composto pelos pedidos das empresas, o Instituto Tarifário e a decisão do prefeito por meio de decreto com relação à instituição da tarifa. As duas primeiras partes já foram cumpridas, a gente passou agora pelo crivo do Conselho de Mobilidade Urbana, enfim, agora uma decisão da parte jurídica, uma vez que a gente já cumpriu todos os requisitos legais necessários para o decreto da tarifa. Pelo projeto, com um reajuste de 20 centavos para os usuários do bilhete único, o valor da passagem deve ir para R$ 4,30 e para as empresas que compram o Vale Transporte, a tarifa sobe para R$ 4,90. Quem vai sentir a diferença no bolso e utiliza o serviço todos os dias, reclama que o transporte público ainda precisa melhorar bastante. O bairro que eu moro, cortaram uma cota de ônibus, agora lota bem mais, então precisa colocar mais transporte, pelo menos onde eu moro, que é no Putim. Tá muito cara a passagem, serviço muito precário. O ônibus demora muito para passar, o estado do ponto de ônibus também é horroroso. O serviço está muito ruim para eles aumentarem a passagem desse jeito. Aumento nunca ninguém quer, né? E se você gosta de dias ensolarados, aproveite o sábado, viu? Porque a partir de domingo as chances de chuva estão de volta na região. Vamos aos detalhes no mapa. Sábado com sol na Serra da Mantiqueira, mínima de 11, máxima de 23 graus em Campos do Jordão. Faz sol também em Jacareí, que registra máxima de 28. Em Guaratinguetá, os termômetros marcam 29 graus de máxima e em Silveiras, no Vale Histórico, faz 28. Sol entre nuvens, em Ilhabela e Ubatuba, no litoral norte, máxima prevista de 29 graus. Hoje fez 28 graus em São José dos Campos. No sábado, já há chances de chuva, mas são bem pequenas. Pode chover mesmo no domingo, a partir do final da tarde. Em Jambeiro, mínima de 19, máxima de 29 graus. Previsão de chuva a partir de domingo. Caraguatatuba registra 30 graus de máxima amanhã. Os cartórios eleitorais da região vão estar abertos neste sábado entre 8 da manhã e 1 da tarde para receber os eleitores que ainda não fizeram o cadastramento biométrico válido já para as próximas eleições. O plantão neste fim de semana faz parte de uma estratégia da Justiça Eleitoral que está preocupada com a baixa procura dos moradores para a atualização do título. Para fazer o cadastro da digital, o eleitor deve primeiro entrar no site da Justiça Eleitoral e agendar o atendimento. O endereço está aí no seu vídeo.
Um levantamento da Receita Federal de Taubaté mostra que dos 224 mil contribuintes, menos da metade enviou os dados do imposto de renda. O prazo termina no próximo dia 30 e se você ainda não se acertou com o leão, pode aproveitar o fim de semana em um plantão de dúvidas e também de emissão de declarações no Taubaté Shopping. O repórter Rafael Olímpio tem os detalhes. O prazo para a declaração do imposto de renda termina já no dia 30 de abril, mas a menos de 20 dias do fim desse prazo, muita gente ainda não acertou as contas com o leão. Para isso, existem vários plantões por aí na cidade de Taubaté que ajudam as pessoas a tirar dúvidas na hora de entregar, de fazer então esse ajuste aí com a Receita Federal. Para isso, nós vamos conversar com o professor Celso da Unital. Professor, a Unital faz também esses plantões, inclusive nesse final de semana vai acontecer um, né? Conta mais para a gente sobre isso. Então, nós estamos preparados para, neste final de semana, sábado e domingo, no shopping, da meio-dia às 8 da noite, não só assessorar, como elaborar a declaração e, se for o caso, também transmitir a declaração do imposto de renda. Perfeito. O que é importante levar na hora e quem pode utilizar esse serviço? Nós não podemos atender pessoas com rendimento tributável superior a R$60 mil. Consequentemente, isso dá uma média de R$5 mil mensais, é um bom valor. Vamos atender, queremos crer que atenderemos diversas faixas de pessoas, né? Então, os pontos mais importantes: você trazer a sua declaração do imposto de renda do ano passado. Se estiver gravada num pendrive, melhor ainda, porque daí a gente consegue restaurar sem digitar todos os dados cadastrais. Aí vamos para o informe de rendimento, que toda a empresa para a qual você trabalhou entregou para você, provavelmente dia 28 de abril, início de março. Todas as empresas são obrigadas a fazer isso. Se você comprou ou vendeu o imóvel, por exemplo, e essa situação na venda do imóvel surgiu um ganho de capital, você também está obrigado. Portanto, traga a escritura de compra, a escritura de venda, as parcelas, se porventura foi financiado, que você pagou durante o ano, que são documentos também de suma importância. Além de veículos, se você é proprietário de algum veículo, você deve, assim, trazer o DUT, que a gente vai precisar, inclusive, do número do Renavan. Dentre outras situações, também em relação à assistência médica, recibos médicos, odontológicos e hospitalares. Esses seriam os documentos mais importantes. Muito obrigado pelas informações. Rafael Olímpio, de Taubaté, para o Band Cidade. Quanto mais cedo fizer a declaração, mais cedo recebe a restituição e fica livre, né, dessa burocracia. Depois do intervalo, Jean e Giovanni cantam neste fim de semana no Litoral Norte. Em São José dos Campos, quem viveu a infância nos anos 90 vai relembrar um dos programas mais divertidos da época. O Castelo Rá-Tim-Bum ganha uma exposição no shopping da cidade. E ainda um patrimônio do imaginário infantil. Conheça o Sítio do Pica-Pau Amarelo em Taubaté, cenário das histórias escritas pelo genial Monteiro Lobato. O local é um dos principais endereços durante a semana dedicada ao escritor. Agora 7h09.